Você diz que quer paz. Você diz que quer felicidade. Mas se isso fosse verdade, por que você continua escolhendo o que te machuca? Há uma traição silenciosa acontecendo dentro de você. Não uma vez, não duas, mas todos os dias. E não é o mundo que faz isso. Não é o seu passado. Não são outras pessoas. É você. Calmamente, repetidamente, quase como um ritual, você caminha em direção ao que te fere e chama isso de destino. Você permanece onde não é amado e chama isso de lealdade. Você destrói o que poderia ter te salvado e chama isso de é assim mesmo. Mas e se a verdade for mais perturbadora do que tudo isso? E se você não apenas suportar o sofrimento? E se você o quiser? Não de forma consciente, não com orgulho, mas em algum lugar mais profundo que os seus pensamentos, abaixo das suas razões, abaixo das explicações cuidadosamente construídas. Existe uma parte de você que busca o sofrimento como um homem faminto busca pão. E essa parte de você não está quebrada. Ela é humana. Dostoiévski entendeu essa parte de você melhor do que você mesmo. Não como um filósofo distante, mas como um homem que olhou diretamente para o abismo e se reconheceu ali. Ele já esteve diante de um pelotão de fuzilamento. Os rifles erguidos, a sentença lida, a morte a segundos de distância. E naquele momento, algo dentro dele mudou. Não porque ele estava prestes a morrer, mas porque, de repente, ele viu a vida sem ilusões. E então, no último segundo, a execução foi cancelada. Ele viveu. Mas nunca mais voltou a ser o mesmo homem. Porque quando você encara o limite, você começa a entender algo aterrador. A vida não é governada pela razão. Ela é governada por algo mais sombrio, mais caótico. Algo que nem sempre quer o que é melhor para você. E é aí que você começa a se reconhecer. Você acredita que é racional. Acredita que faz escolhas baseadas no que vai te fazer feliz. Mas observe sua vida com mais atenção. Olhe para o relacionamento em que você permaneceu muito depois de ele deixar de parecer amor. Você sabia, você sentia. Cada conversa que te deixava vazio. Cada silêncio mais pesado que palavras. Cada momento em que você teve a chance de ir embora e não foi. Por quê? Você contou histórias para si mesmo. Vai melhorar. Estou exagerando. Não quero perder isso. Mas por baixo de tudo isso, havia outra coisa. Uma atração silenciosa pelo desconforto familiar. Porque o sofrimento, quando é familiar, parece mais seguro do que o desconhecido. E é aí que o paradoxo começa. Você nem sempre escolhe o que é bom para você. Você escolhe o que te confirma. Dostoiévski escreveu sobre um homem que vivia no porão da própria mente. Um homem que rejeitava a lógica, rejeitava a felicidade, rejeitava até mesmo a possibilidade de uma vida melhor. Não porque não pudesse tê-la, mas porque a recusava. Porque aceitar a felicidade significaria abrir mão do controle, e abrir mão do controle significaria se tornar previsível. E se tornar previsível significaria se tornar menos humano. Existe algo dentro de você que resiste a ser resolvido. Você diz que quer melhorar de vida, mas no momento em que as coisas começam a se estabilizar, algo muda. Você fica inquieto, irritado, desconfiado da própria paz. Você começa a questioná-la. Será que é isso mesmo que eu quero? Por que isso parece vazio? E antes que perceba, você reintroduz o caos na sua vida. Não de forma dramática, não de forma óbvia. Apenas pequenas decisões, pequenos desvios, pequenos atos de sabotagem silenciosa. Você ignora uma mensagem. Você adia algo importante.
Você diz algo que não precisava dizer. E, de repente, a paz desaparece. E, estranhamente, você se sente mais você mesmo de novo. Porque o sofrimento te dá algo que a felicidade muitas vezes não consegue. Ele te dá intensidade. Ele te dá uma sensação de existência. Ele te faz sentir real. Existe um momento, você já viveu isso, em que tudo está calmo, estável, até bom, e ainda assim algo parece estranho. Não errado, mas incompleto. Como um quarto silencioso demais. Como um silêncio que começa a pressionar seus ouvidos. E nesse silêncio, você começa a sentir algo desconfortável. Não é dor, não é tristeza. É algo pior. Nada. E então você se move. Você perturba. Você cria atrito. Porque até a dor é melhor do que o nada. Esse é o segredo que você não quer admitir. Você não tem medo apenas do sofrimento. Você tem medo de uma vida sem ele. Porque o sofrimento dá forma à sua existência. Ele define sua história. Ele te dá algo contra o que lutar, algo em que pensar, algo para carregar. Sem isso, quem é você? Dostoiévski viu isso com clareza. Ele viu que os seres humanos nem sempre agem no próprio interesse, não por ignorância, mas por desafio. Um tipo estranho, teimoso de desafio. Você poderia escolher o caminho que leva à estabilidade, à realização, à paz. E ainda assim, às vezes não escolhe. Não porque não pode, mas porque não quer ser reduzido a uma equação previsível. Porque se a sua vida pudesse ser otimizada como uma máquina, o que restaria da sua liberdade? E então você escolhe contra si mesmo, de novo, e de novo, e de novo. Você chama isso de erros, mas no fundo, parece intencional. Pense nos momentos em que você sabia exatamente o que fazer e fez o oposto. Quando sabia que deveria descansar, mas ficou acordado, rolando a tela, pensando, se perdendo. Quando sabia que deveria ser honesto, mas escolheu o silêncio. Quando sabia que alguém era bom para você, mas o afastou. Por quê? Não é confusão. Não é fraqueza. É algo muito mais inquietante. É a recusa de ser controlado, até pela sua própria lógica. Existe uma parte de você que prefere sofrer com liberdade do que ser feliz sob regras. Porque a felicidade muitas vezes vem com condições, estrutura, disciplina, consistência. E essas coisas parecem restrições. Mas o sofrimento? O sofrimento é caótico, imprevisível, vivo. Ele te dá a ilusão de profundidade. Você começa a acreditar que sua dor te torna mais real, mais profundo, mais significativo. Você a romantiza, você a protege. Você constrói sua identidade em torno dela. E lentamente, sem perceber, você começa a precisar dela. Existe um momento na sua vida, silencioso, quase invisível, em que essa mudança acontece, em que o sofrimento deixa de ser algo que você vive e se torna algo que você mantém. Você revive memórias antigas. Você retorna feridas antigas. Você guarda ressentimentos muito depois de eles perderem o sentido. Você continua pensando no que deu errado, em quem te machucou, no que poderia ter sido diferente. Não porque isso te ajuda, mas porque mantém algo vivo dentro de você. Um fogo, uma tensão, uma sensação de movimento. Porque, se você soltar isso, o que vai restar? Paz ou vazio? E então você se agarra, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Esse é o vício silencioso do qual ninguém fala. Não em substâncias, não em distrações, mas no seu próprio sofrimento. Você o alimenta com seus pensamentos, você o reforça com suas escolhas, você o protege com sua identidade. E a parte mais perturbadora? Você nem percebe que está fazendo isso. Você chama de só estou pensando. Você chama de estou processando.
Você chama de estou sendo realista. Mas, se olhar de perto, você está girando em torno da mesma dor, repetidamente, como se ela contivesse algo que você não pode perder. Porque, de uma forma estranha e paradoxal, ela contém. Ela contém você. O seu sofrimento não é apenas algo que você sente. É algo que te diz quem você é. E sem ele, você corre o risco de se tornar indefinido, incerto, sem direção. Existe uma pessoa que você poderia se tornar se soltasse tudo isso. Uma versão sua mais leve, mais calma, mais livre. Mas também há algo assustador nessa versão, porque você não a conhece. Você não sabe como ela pensa. Você não sabe o que ela escolheria. E então, inconscientemente, você permanece onde está. Não porque é bom, mas porque é conhecido. O homem do subsolo de Dostoiévski recusou a felicidade não porque era incapaz dela, mas porque enxergava através dela. Ele viu que uma vida perfeitamente racional, perfeitamente otimizada, retiraria algo essencial: a capacidade de escolher contra si mesmo, a capacidade de agir de forma irracional, a capacidade de dizer não, mesmo quando o sim seria melhor. Porque nessa recusa existe liberdade. Uma liberdade dolorosa, autodestrutiva, mas ainda assim, liberdade. E você também sente isso. Toda vez que sabota algo bom, toda vez que adia o que importa, toda vez que se afasta do que poderia melhorar sua vida, existe uma satisfação estranha, uma afirmação silenciosa. Fui eu que escolhi. Mesmo que doa, especialmente se doer, porque naquele momento você não está sendo controlado pela lógica, pelas expectativas, pelo mundo. Você está agindo a partir de algo mais profundo, algo irracional, algo humano. Mas aqui está a contradição mais profunda, aquela que é mais difícil de encarar. Você não quer o sofrimento apenas por liberdade. Você o quer porque ele te justifica. Ele explica seus fracassos. Ele te protege da responsabilidade. Se você está sofrendo, então não é culpa sua. Se as coisas estão difíceis, então não é porque você escolheu errado. É porque a vida é difícil. O sofrimento se torna um escudo, uma narrativa, uma forma de evitar encarar a possibilidade assustadora de que as coisas poderiam ser diferentes, de que você poderia mudar, de que você poderia escolher diferente. E esse pensamento é muito mais assustador do que o próprio sofrimento, porque ele coloca o peso de volta em você, remove a desculpa, desfaz a história e te deixa sozinho com a sua liberdade. E liberdade não é tranquila. Liberdade é pesada. Liberdade é responsabilidade. Liberdade significa que a vida que você está vivendo é, em parte, escolhida. E essa é uma verdade que muitos não suportam. Então escolhem o sofrimento. Porque o sofrimento, pelo menos, parece inevitável. Parece algo que acontece com você, não algo do qual você participa. Mas no fundo, você sabe. Você conhece as pequenas decisões, os compromissos silenciosos, os momentos em que poderia ter agido diferente e não agiu. E esse conhecimento fica dentro de você, incômodo, sem resolução. Você tenta não pensar muito nisso, porque se pensar, a ilusão se quebra. E o que sobra é algo muito mais perturbador do que a dor. Responsabilidade. É por isso que você oscila entre querer mudar e resistir à mudança. Você faz planos, imagina uma versão melhor da sua vida. Se sente motivado, inspirado, pronto. E então, algo te puxa de volta. Uma hesitação, uma dúvida, uma resistência sutil. E de repente, o impulso desaparece. Você volta aos seus hábitos, aos seus padrões,
ao seu desconforto familiar. E diz para si mesmo: depois eu vejo isso. Mas esse depois nunca chega. Porque a verdade é, você não está apenas tentando escapar do sofrimento. Você está tentando mantê-lo perto o suficiente para ainda se sentir você mesmo. Existe um conforto estranho na sua própria dor, uma familiaridade, uma previsibilidade. Você sabe como navegar nela. Você sabe como pensar dentro dela. Você sabe quem é ali. E deixá-la para trás parece como entrar no vazio, um silêncio desconhecido, onde você não é mais definido pelo que te machuca. E esse silêncio é insuportável. Então você o preenche, com pensamentos, com distrações, com novos problemas, com novas formas de sofrimento. Qualquer coisa para evitar esse espaço vazio onde você teria que se encarar, sem a história, sem a dor, sem a identidade que construiu ao redor dela. Porque então, você teria que responder a uma pergunta que vem evitando. Se você não é o seu sofrimento, então quem você é? E o que você escolheria, se realmente quisesse ser livre? É aqui que o verdadeiro conflito começa. Não entre você e o mundo, mas entre você e você mesmo. Entre a parte de você que quer paz e a parte que resiste a ela. Entre o desejo de ser feliz e o desejo mais profundo, mais silencioso, de permanecer igual. Porque mudar exige perda, não só da dor, mas da identidade, da narrativa, da versão de você a qual se acostumou. E essa perda parece uma espécie de morte. Então você hesita, você permanece, você fica na tensão, sem escolher totalmente o sofrimento, mas sem nunca realmente soltá-lo. E é aí que a maioria das pessoas vive, no meio, não infeliz o suficiente para quebrar, não livre o suficiente para se transformar, apenas existindo, repetindo, girando em círculos, até que os dias começam a se confundir. E a vida que um dia imaginaram se torna algo distante, inalcançável. Não porque era impossível, mas porque nunca foi verdadeiramente escolhida. E agora voltamos ao início. Você diz que quer paz. Você diz que quer felicidade. Mas a pergunta permanece. Você realmente quer? Ou você quer outra coisa? Algo mais profundo, algo mais sombrio, algo que te mantém vivo de um jeito que a paz nunca conseguiria. Porque o sofrimento não é apenas dor. Ele é movimento. Ele é intensidade. Ele é prova de que você ainda está aqui. E talvez é isso que você realmente tem medo de perder. Não a dor em si, mas a versão de você que existe dentro dela. Então pergunte a si mesmo, com honestidade. Não o que você diz que quer, não o que parece certo, mas o que suas ações revelam. Quando o momento chega, quando você se vê diante da escolha entre paz e caos, entre crescimento e repetição, entre soltar e se agarrar, o que você escolhe? E mais importante, por quê?